Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Diplomático, de Machado de Assis, lido por Cristina Luís. A preta entrou na sala de jantar, chegou-se à mesa rodeada de gente e falou baixinho à senhora. Parece que lhe pedia alguma coisa urgente, porque a senhora levantou-se logo. Ficamos esperando, Dona Adelaide? Não espero não, Sr. Rangel. Vá continuando, eu entro depois. Rangel era o leitor do livro de sortes. Voltou a página e recitou um título. Se alguém lhe ama em segredo. Movimento geral. Moços e rapazes sorriram uns para os outros. Estamos na noite de São João de 1854 e a casa é na Rua das Mangueiras. Chama-se João o dono da casa, João Viegas, e tem uma filha, Joaninha. Usa-se todos os anos a mesma reunião de parentes e amigos, arde uma fogueira no quintal, assam-se as batatas do costume e tiram-se sortes. Também há ceia, às vezes dança e algum jogo de prendas, tudo familiar. João Viegas é escrivão de uma vara cível da corte. Vamos, quem começa agora? Disse ele. Há de ser Dona Felizmina. Vamos ver se alguém lhe ama em segredo. Dona Felizmina sorriu amarelo. Era uma boa quarentona, sem prendas nem rendas, que vivia espiando o marido por baixo das pálpebras devotas. Em verdade, o gracejo era duro, mas natural. Dona Felizmina era o modelo acabado daquelas criaturas indulgentes e mansas que parecem ter nascido para divertir os outros. Pegou e lançou os dados com um ar de complacência incrédula. Número 10, bradaram duas vozes. Rangel desceu os olhos ao baixo da página, viu a quadra correspondente ao número e leu-a. Dizia que sim, que havia uma pessoa que ela devia procurar domingo na igreja quando fosse à missa. Toda a mesa deu parabéns a Dona Felizmina, que sorriu com desdém, mas interiormente esperançada. Outros pegaram nos dados e Rangel continuou a ler a sorte de cada um. Lia espevitadamente. De quando em quando, tirava os óculos e limpava-os com muito vagar na ponta do lenço de cambraia. Ou por ser cambraia, ou por exalar um fino cheiro de bogari. Presumia de grande maneira e ali chamavam-lhe o diplomático. Ande, seu diplomático, continue. Rangel estremeceu. Esquecera-se de ler uma sorte, embebida em percorrer a fila de moças que ficava do outro lado da mesa. Namorava alguma? Vamos por partes. Era solteiro, por obra das circunstâncias, não de vocação. Em rapaz teve alguns namoricos de esquina, mas com o tempo apareceu-lhe a comichão das grandezas, e foi isto que lhe prolongou o celibato até aos 41 anos em que o vemos. Cobiçava alguma noiva superior a ele e à roda em que vivia, e gastou o tempo em esperá-la. Chegou a frequentar os bailes de um advogado célebre e rico, para quem copiava papéis e que o protegia muito. Tinha nos bailes a mesma posição subalterna do escritório. Passava a noite vagando pelos corredores, espiando o salão, vendo passar as senhoras, devorando com os olhos uma multidão de espáduas magníficas e talhos graciosos. Invejava os homens e copiava-os. Saía dali excitado e resoluto. Em falta de bailes, ia às festas de igreja, onde poderia ver algumas das primeiras moças da cidade. Também era certo no saguão do Paço Imperial, em dia de cortejo, para ver entrar as grandes damas e as pessoas da corte, ministros, generais, diplomatas, desembargadores, e conhecia tudo e todos, pessoas e carruagens. Voltava da festa e do cortejo como voltava do baile, impetuoso, ardente, capaz de arrebatar de um lance a palma da fortuna. O pior é que entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. E o Rangel não era homem de saltar muros. De imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Mais de uma vez foi, consigo mesmo, ministro de Estado e fartou-se de cortesias e decretos. Chegou ao extremo de aclamar-se imperador, um dia, 2 de dezembro, ao voltar da parada no Largo do Paço. Imaginou para isso uma revolução, em que derramou algum sangue, pouco, e uma ditadura benéfica, em que apenas vingou alguns pequenos desgostos de escrevente. Cá fora, porém, todas as suas proezas eram fábulas. Na realidade, era pacato e discreto. Aos 40 anos desenganou-se das ambições, mas a índole ficou a mesma, e não obstante a vocação conjugal, não achou noiva.
Mais de uma o aceitaria com muito prazer. Ele perdia-as todas à força de circunspeção. Um dia, reparou em Joaninha, que chegava aos 19 anos e possuía um par de olhos lindos e sossegados, virgens de toda a conversação masculina. Rangel conhecia-a desde criança, andara com ela ao colo no passeio público ou nas noites de fogo da Lapa. Como falar-lhe de amor? Mas, por outro lado, as relações dele na casa eram tais que podiam facilitar-lhe o casamento e, ou este ou nenhum outro. Desta vez, o muro não era alto e a espiga era baixinha. Bastava esticar o braço com algum esforço para arrancá-la do pé. Rangel andava neste trabalho desde há alguns meses. Não esticava o braço sem espiar primeiro para todos os lados, a ver se vinha alguém, e, se vinha alguém, disfarçava e ia-se embora. Quando chegava a esticá-lo, acontecia que uma lufada de vento meneava a espiga ou algum passarinho andava ali nas folhas secas e não era preciso mais para que ele recolhesse a mão. Ia-se assim o tempo e a paixão entranhava-se-lhe, causa de muitas horas de angústia, a que seguiam sempre melhores esperanças. Agora mesmo traz ele a primeira carta de amor disposto a entregá-la. Já teve 2 ou 3 ocasiões boas, mas vai sempre espaçando. A noite é tão comprida. Entretanto, continua a ler as sortes com a solenidade de um augur. Tudo em volta é alegre. Cochicham ou riem, ou falam ao mesmo tempo. O tio Rufino, que é o gaiato da família, anda à roda da mesa com uma pena, fazendo cócegas nas orelhas das moças. João Viegas está ansioso por um amigo, que se demora, o Calixto. Onde se meteria o Calixto? Rua, rua, preciso da mesa. Vamos para a sala de visitas. Era Dona Adelaide que tornava. Ia pôr-se a mesa para a ceia. Toda a gente emigrou, e andando é que se podia ver bem como era graciosa a filha do escrivão. Rangel acompanhou-a com grandes olhos namorados. Ela foi à janela, por alguns instantes, enquanto se preparava um jogo de prendas, e ele foi também. Era a ocasião de entregar-lhe a carta. De fronte, numa casa grande, havia um baile, e dançava-se. Ela olhava, ele olhou também. Pelas janelas viam passar os pares, cadenciados, as senhoras com as suas sedas e rendas, os cavalheiros finos e elegantes, alguns condecorados. De quando em quando, uma faísca de diamantes, rápida, fugitiva, no giro da dança. Pares que conversavam, dragonas que reluziam, bustos de homem inclinados, gestos de leque, tudo isso em pedaços através das janelas, que não podiam mostrar todo o salão, mas adivinhava-se o resto. Ele, ao menos, conhecia tudo e dizia tudo à filha do escrivão. O demónio das grandezas, que parecia dormir, entrou a fazer as suas arlequinadas no coração do nosso homem e ei-lo que tenta seduzir também o coração da outra. Conheço uma pessoa que estaria ali muito bem, murmurou Rangel. E Joaninha, com ingenuidade, era o senhor. Rangel sorriu lisonjeado e não achou que dizer. Olhou para os lacaios e cocheiros de libré na rua conversando em grupos ou reclinados no tejadilho dos carros. Começou a designar carros. Este é do Olinda, aquele é do Maranguape. Mas aí vem outro, rodando do lado da Rua da Lapa e entra na Rua das Mangueiras. Parou de fronte, salta ao lacaio, abre a portinhola, tira o chapéu e perfila-se. Sai de dentro uma calva, uma cabeça, um homem, 2 comendas, depois uma senhora ricamente vestida. Entram no saguão e sobem a escadaria forrada de tapete e ornada embaixo com 2 grandes vasos. Joaninha, Sr. Rangel, maldito jogo de prendas! Justamente quando ele formulava na cabeça uma insinuação a propósito do casal que subia, ia assim passar naturalmente à entrega da carta. Rangel obedeceu e sentou-se defronte da moça. Dona Adelaide, que dirigia o jogo de prendas, recolhia os nomes. Cada pessoa devia ser uma flor. Está claro que o tio Rufino, sempre gaiato, escolheu para si a flor da abóbora. Quanto ao Rangel, querendo fugir ao trivial, comparou mentalmente as flores e, quando a dona da casa lhe perguntou pela dele, respondeu com doçura e pausa. Maravilha, minha senhora. O pior é não estar cá o Calixto, suspirou o escrivão. Ele disse mesmo que vinha? Disse.
Ainda ontem foi ao cartório, de propósito, avisar-me de que viria tarde, mas que contasse com ele. Tinha de ir a uma brincadeira na Rua da Carioca. Licença para dois! Bradou uma voz no corredor. Ora, graças, está aí o homem! João Viegas foi abrir a porta. Era o Calixto, acompanhado de um rapaz estranho que ele apresentou a todos em geral. Queiroz, empregado na Santa Casa. Não é meu parente, apesar de se parecer muito comigo, quem vê um, vê outro. Toda a gente riu. Era uma pilhéria do Calixto, feio como o diabo, ao passo que o Queiroz era um bonito rapaz de 26 a 27 anos, cabelo negro, olhos negros e singularmente esbelto. As moças retraíram-se um pouco. Dona Felizmina abriu todas as velas. Estávamos jogando prendas. Os senhores podem entrar também, disse a dona da casa. Joga, senhor Queiroz? Queiroz respondeu afirmativamente e passou a examinar as outras pessoas. Conhecia algumas e trocou 2 ou 3 palavras com elas. Ao João Viegas disse que desde muito tempo desejava conhecê-lo, por causa de um favor que o pai lhe deveu outrora, negócio de foro. João Viegas não se lembrava de nada, nem ainda depois que ele lhe disse o que era, mas gostou de ouvir a notícia, em público. Olhou para todos e durante alguns minutos regalou-se calado. Queiroz entrou em cheio no jogo. No fim de meia hora estava familiar da casa. Todo ele era ação. Falava com desembaraço, tinha os gestos naturais e espontâneos. Possuía um vasto repertório de castigos para jogo de prendas, coisa que encantou a toda a sociedade. E ninguém os dirigia melhor, com tanto movimento e animação, indo de um lado para o outro, concertando os grupos, puxando cadeiras, falando às moças, como se houvesse brincado com elas em criança. Dona Joaninha aqui, nesta cadeira, Dona Cesária deste lado, em pé, e o Sr. Camilo entra por aquela porta. Assim não, olhe, assim de maneira que... Teso na cadeira, o Rangel estava atônito. De onde vinha este furacão? E o furacão ia soprando, levando os chapéus dos homens e despenteando as moças que riam de contentes. Queiroz daqui, Queiroz dali, Queiroz de todos os lados. Rangel passou da estupefação à mortificação. Era o sceptro que lhe caía das mãos. Não olhava para o outro, não se ria do que ele dizia e respondia-lhe seco. Interiormente, mordia-se e mandava-o ao diabo. Chamava-o bobo alegre, que fazia rir e agradava, porque nas noites de festa tudo é festa. Mas, repetindo essas e piores coisas, não chegava a reaver a liberdade de espírito. Padecia de veras, no mais íntimo do amor próprio, e o pior é que o outro percebeu toda essa agitação, e o péssimo é que ele percebeu que era percebido. Rangel, assim como sonhava os bens, assim também as vinganças. De cabeça, espatifou o Queiroz. Depois, cogitou a possibilidade de um desastre qualquer. Uma dor bastava, mas coisa forte, que levasse dali aquele intruso. Nenhuma dor, nada. O diabo parecia cada vez mais lépido e toda a sala fascinada por ele. A própria Joaninha, tão acanhada, vibrava nas mãos de Queiroz, como as outras moças, e todos, homens e mulheres, pareciam empenhados em servi-lo. Tendo ele falado em dançar, as moças foram ter com o tio Rufino e pediram-lhe que tocasse uma quadrilha na flauta. Uma só. Não se lhe pedia mais. Não posso, dói-me um calo. Flauta, bradou o Calixto. Peçam ao Queiroz que nos toque alguma coisa e verão o que é flauta. Vai buscar a flauta, Rufino. Ouça o Queiroz. Não imaginam como ele é saudoso na flauta. Queiroz tocou a Casta Diva. Que coisa ridícula, dizia consigo Rangel. Uma música que até os moleques assobiam na rua. Olhava para ele, de revés, para considerar se aquilo era posição de homem sério. E concluía que a flauta era um instrumento grotesco. Olhou também para Joaninha e viu que, como todas as outras pessoas, tinha a atenção no Queiroz. Embebida, namorada dos sons da música, e estremeceu, sem saber porquê. Os demais semblantes mostravam a mesma expressão dela. E, contudo, sentiu alguma coisa que lhe complicou a aversão ao intruso. Quando a flauta acabou, Joaninha aplaudiu menos que os outros. E Rangel entrou em dúvida se era o habitual acanhamento, se alguma especial comoção. Urgia entregar-lhe a carta. Chegou a ceia. Toda a gente entrou confusamente na sala e, felizmente para o Rangel, coube-lhe ficar defronte de Joaninha,
cujos olhos estavam mais belos que nunca e tão derramados que não pareciam os do costume. Rangel saboreou-os caladamente e reconstruiu todo o seu sonho que o diabo do Queiroz abalara com um piparote. Foi assim que tornou a ver-se, ao lado dela, na casa que ia alugar, berço de noivos, que ele enfeitou com os ouros da imaginação. Chegou a tirar um prémio na loteria e a empregá-lo todo em sedas e joias para a mulher, a linda Joaninha. Joaninha Rangel. Dona Joaninha Rangel. Dona Joana Viegas Rangel. Ou Dona Joana Cândida Viegas Rangel. Não podia tirar o Cândida. Vamos, uma saúde, seu diplomático. Faça uma saúde daquelas. Rangel acordou. A mesa inteira repetia a lembrança do tio Rufino. A própria Joaninha pedia-lhe uma saúde, como a do ano passado. Rangel respondeu que ia obedecer. Era só acabar aquela asa de galinha. Movimento, cochichos de louvor. Dona Adelaide, dizendo-lhe uma moça que nunca ouvira falar o Rangel. Não? Perguntou com pasmo. Não imagina, fala muito bem, muito explicado, palavras escolhidas e uns bonitos modos. Comendo, ia ele dando rebate a algumas reminiscências, frangalhos de ideias que lhe serviam para o arranjo das frases e metáforas. Acabou e pôs-se de pé. Tinha o ar satisfeito e cheio de si. Afinal, vinham bater-lhe à porta. Cessara a farandulagem das andotas, das pilhérias sem alma, e vinham ter com ele para ouvir alguma coisa correta e grave. Olhou em derredor, viu todos os olhos levantados, esperando. Todos não. Os de Joaninha enviesavam-se na direção do Queiroz e os deste vinham esperá-los a meio caminho numa cavalgada de promessas. Rangel empalideceu. A palavra morreu-lhe na garganta, mas era preciso falar. Esperavam por ele com simpatia, em silêncio. Obedeceu mal. Era justamente um brinde ao dono da casa e à filha. Chamava a esta um pensamento de Deus, transportado da imortalidade à realidade, frase que empregara 3 anos antes e devia estar esquecida. Falava também do santuário da família, do altar da amizade e da gratidão, que é a flor dos corações puros. Onde não havia sentido, a frase era mais especiosa ou retumbante. Ao todo, um brinde de 10 minutos bem puxados, que ele despachou em 5 e sentou-se. Não era tudo. Queiroz levantou-se logo, 2 ou 3 minutos depois, para outro brinde, e o silêncio foi ainda mais pronto e completo. Joaninha meteu os olhos no regaço, vexada do que ele iria dizer. Rangel teve um arrepio. O ilustre amigo desta casa, o senhor Rangel, disse Queiroz, bebeu às 2 pessoas cujo nome é o do santo de hoje. Eu bebo àquela que é a santa de todos os dias, a Dona Adelaide. Grandes aplausos aclamaram esta lembrança, e Dona Adelaide, lisonjeada, recebeu os cumprimentos de cada conviva. A filha não ficou em cumprimentos. Mamãe, mamãe! Exclamou, levantando-se, e foi abraçá-la e beijá-la 3 e 4 vezes, espécie de carta para ser lida por 2 pessoas. Rangel passou da cólera ao desânimo, e, acabada a ceia, pensou em retirar-se. Mas a esperança, demónio de olhos verdes, pediu-lhe que ficasse, e ficou. Quem sabe? Era tudo passageiro, coisas de uma noite, namoro de São João. Afinal, ele era amigo da casa e tinha a estima da família. Bastava que pedisse a moça para obtê-la. E depois esse Queiroz podia não ter meios de casar. Que emprego era o dele na Santa Casa? Talvez alguma coisa reles. Nisto, olhou obliquamente para a roupa de Queiroz, enfiou-se-lhe pelas costuras, escrutou o bordadinho da camisa, apalpou os joelhos das calças a ver-lhe o uso e os sapatos e concluiu que era um rapaz caprichoso, mas provavelmente gastava tudo consigo e casar era negócio sério. Podia ser também que tivesse mãe viúva, irmãs solteiras. Rangel era só. Tio Rufino, toca uma quadrilha. Não posso. Flauta depois de comer faz indigestão. Vamos a um víspora. Rangel declarou que não podia jogar, estava com dor de cabeça. Mas Joaninha veio a ele e pediu-lhe que jogasse com ela de sociedade. Meia coleção para o senhor e meia para mim, disse ela sorrindo.
Ele sorriu também e aceitou. Sentaram-se ao pé um do outro. Joaninha falava-lhe, ria, levantava para ele os belos olhos, inquieta, mexendo muito a cabeça para todos os lados. Rangel sentiu-se melhor e não tardou que se sentisse inteiramente bem. Ia marcando à toa, esquecendo alguns números que ela lhe apontava com o dedo. Um dedo de ninfa, dizia ele consigo, e os descuidos passaram a ser de propósito, para ver o dedo da moça e ouvi-la ralhar. O senhor é muito esquecido. Olhe que assim perdemos o nosso dinheiro. Rangel pensou em entregar-lhe a carta por baixo da mesa. Mas não estando declarados, era natural que ela a recebesse com espanto e estragasse tudo. Cumpria avisá-la. Olhou em volta da mesa. Todos os rostos estavam inclinados sobre os cartões, seguindo atentamente os números. Então ele inclinou-se à direita e baixou os olhos aos cartões de Joaninha como para verificar alguma coisa. Já tem 2 quadras, cochichou ele. 2 não, tenho 3. 3, é verdade, 3. Escute. E o senhor? Eu 2. Que 2 o quê? São 4. Eram 4. Ela mostrou-lhe-as inclinada, roçando quase a orelha pelos lábios dele. Depois fitou-o rindo e abanando a cabeça. O senhor, o senhor! Rangel ouviu isto com singular deleite. A voz era tão doce, expressão tão amiga, que ele esqueceu tudo. Agarrou-a pela cintura e lançou-se com ela na eterna valsa das quimeras. Casa, mesa, convivas, tudo desapareceu, como obra vã da imaginação, para ficar só a realidade única, ele e ela, girando no espaço, debaixo de 1 milhão de estrelas acesas de propósito para alumiá-los. Nem carta, nem nada. Perto da manhã foram todos para a janela ver sair os convidados do baile fronteiro. Rangel recuou espantado. Viu um aperto de dedos entre o Queiroz e a bela Joaninha. Quis explicá-lo. Eram aparências, mas tão depressa destruía uma como vinham outras e outras, à maneira das ondas que não acabam mais. Custava-lhe entender que uma só noite, algumas horas bastassem a ligar assim 2 criaturas. Mas era a verdade clara e viva dos modos de ambos, dos olhos, das palavras, dos risos e até da saudade com que se despediram de manhã. Saiu tonto. Uma só noite, algumas horas apenas. Em casa, onde chegou tarde, deitou-se na cama, não para dormir, mas para romper em soluços. Só consigo, foi-se-lhe o aparelho da afetação, e já não era o diplomático. Era o energúmeno, que rolava na cama, bradando, chorando como uma criança, infeliz de veras por esse triste amor do outono. O pobre diabo, feito de devaneio, indolência e afetação, era, em substância, tão desgraçado como Otelo, e teve um desfecho mais cruel. Otelo mata Desdémona. O nosso namorado, em quem ninguém pressentira nunca a paixão encoberta, serviu de testemunho ao Queiroz, quando este se casou com Joaninha 6 meses depois. Nem os acontecimentos, nem os anos lhe mudaram a índole. Quando rompeu a guerra do Paraguai, teve ideia muitas vezes de alistar-se como oficial de voluntários. Não o fez nunca, mas é certo que ganhou algumas batalhas e acabou brigadeiro. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com